Era uma noite sombria e tempestuosa, com o uivo do vento ecoando pelas árvores retorcidas da floresta. John, um homem corajoso e destemido, estava dirigindo por uma estrada sinuosa, com sua esposa Sarah ao seu lado. Eles estavam a caminho de um chalé isolado nas profundezas da floresta para um merecido fim de semana romântico. A chuva caía incessantemente, tornando a jornada ainda mais desafiadora. Os relâmpagos rasgavam o céu escuro, revelando vislumbres fugazes da paisagem assustadora à sua volta. E então, sem aviso, o carro deles sofreu uma pane e parou abruptamente. Eles estavam agora presos no meio do nada, vulneráveis à fúria da tempestade. John e Sarah, com lanternas em mãos, decidiram procurar ajuda. Caminharam pela estrada deserta até que avistaram uma casa decrépita no meio da floresta. Parecia abandonada, mas era a única esperança que tinham de encontrar abrigo temporário. Relutantemente, eles se aproximaram da casa, cujas janelas estavam quebradas e a tinta descascando. Ao entrarem, o cheiro de mofo e decadência inundou seus sentidos. Não havia eletricidade e a única fonte de luz eram suas lanternas tênues. Enquanto exploravam a casa, os passos ecoavam no silêncio angustiante. Eles se sentiam observados, como se algo ou alguém estivesse escondido nas sombras. De repente, um grito estridente ecoou pela casa. Sarah se agarrou a John, e eles correram em direção ao som. Aterrorizados, encontraram uma porta trancada com força. Usando todas as suas forças, conseguiram abri-la. O que viram os fez gelar até os ossos. Diante deles estava um homem, vestido em trapos sujos e com um sorriso maníaco no rosto. Seus olhos faiscavam de insanidade enquanto segurava uma faca ensanguentada. O vilão maníaco havia estado escondido na casa abandonada, planejando horrores indescritíveis. John e Sarah, num desespero frenético, lutaram pela própria vida, enquanto o vilão maníaco os perseguia pela casa em ruínas. A tempestade rugia do lado de fora, ecoando o terror que se desenrolava dentro daquele lugar sombrio. Era uma luta pela sobrevivência contra um inimigo implacável. A noite de terror parecia interminável, enquanto os eventos macabros se desdobravam naquela casa abandonada. Se John e Sarah conseguiriam escapar ou se tornariam mais uma vítima nas mãos do vilão maníaco, apenas o destino sádico da noite poderia dizer. A perseguição dentro da casa abandonada era um pesadelo sem fim. O vilão maníaco, com sua faca afiada e sorriso sinistro, estava determinado a capturar John e Sarah. Eles corriam pelos corredores escuros, tropeçando em móveis quebrados e pisos rangentes, enquanto o som da tempestade lá fora competia com seus gritos de pavor. A adrenalina impulsionava John e Sarah a encontrarem uma saída desesperadamente. A casa parecia ser um labirinto de horrores, com cada porta trancada e janela inacessível. Suas mentes estavam repletas de terror, e a noite escura era um refúgio para o vilão maníaco, que o seguia com persistência doentia. Finalmente, em um quarto escuro e úmido, John e Sarah encontraram um velho alçapão no chão. Com a última gota de energia, eles conseguiram abri-lo, revelando uma passagem para o porão da casa. Sem hesitar, desceram rapidamente, fechando o alçapão atrás deles. O porão era tão sinistro quanto o restante da casa. Eles se esconderam no escuro, mantendo a respiração o mais silenciosa possível, enquanto o som dos passos do vilão maníaco ecoava no andar de cima. O coração deles batia em uníssono com o som da tempestade. Minutos se arrastaram como horas, e finalmente, os passos do vilão maníaco cessaram. A tempestade também se acalmou, deixando um silêncio opressivo. John e Sarah ousaram sair do esconderijo e começaram a procurar uma saída do porão. Descobriram uma porta no fundo do porão que levava a um túnel subterrâneo. Sem alternativa, decidiram seguir o túnel na esperança de encontrar ajuda. Enquanto caminhavam na escuridão úmida e gélida, não tinham ideia do que os esperava. A história de terror continuava, com John e Sarah enfrentando não apenas o terror do vilão maníaco, mas também o desconhecido nas profundezas do túnel subterrâneo. O que aguardava o casal corajoso era uma incógnita, e a única certeza era que a noite estava longe de terminar. O túnel subterrâneo parecia não ter fim. John e Sarah caminhavam, guiados apenas pelas lanternas, enquanto o silêncio absoluto era quebrado apenas pelo eco de seus passos.
A incerteza do que aguardava à frente os atormentava, mas não tinham outra opção senão continuar. Finalmente, depois de uma jornada que parecia durar uma eternidade, chegaram a uma saída. Emergiram do túnel em uma floresta densa e escura, mas a tempestade havia passado. A lua lançava sua luz pálida através das árvores, iluminando o caminho adiante. Exaustos e com medo ainda pulsando em seus corações, John e Sarah começaram a caminhar na direção que esperavam levar à civilização. A cada passo, a sensação de que o pesadelo havia terminado começou a se instalar em suas mentes. No entanto, algo os fez parar. Eles ouviram uma risada sinistra vindo das sombras da floresta. O vilão maníaco havia sobrevivido ao porão e agora os perseguia implacavelmente. Dom e Sarah trocaram um olhar de pânico e, sem pensar duas vezes, começaram a correr novamente. A perseguição prosseguiu pela floresta, com o vilão maníaco se aproximando a cada segundo. Parecia que não havia escapatória. Mas, então, como um milagre, John e Sarah emergiram de repente de dentro da floresta e se viram em uma estrada movimentada. Eles finalmente tinham alcançado a civilização. Gritaram por ajuda, e o motorista, que passava, parou imediatamente. Eles saltaram para o veículo, explicando a situação de maneira frenética. O motorista os levou até a delegacia mais próxima, onde a polícia foi mobilizada para lidar com o vilão maníaco. A história de terror havia chegado ao seu capítulo final. John e Sarah, apesar de todas as adversidades, sobreviveram à noite de terror nas profundezas.